O preço dos formatinhos é sempre um dos assuntos mais comentados, né? Quando se compara com as revistas atuais, né? O quanto era mais barato antigamente. Só que é difícil às vezes você saber exatamente qual que era o valor por conta de toda a inflação das últimas décadas, né? Então foi divertido pegar aqueles sites de calculadora de inflação e fazer repassar, né, alguns formatinhos dos anos 80, 90 e comecinho dos anos 2000 e ver o quanto eles custariam hoje, né, reajustados pela inflação. Eu vou estar usando o índice do IPCA, que ele começa em 1980 e parece ser um índice bem abrangente de categorias, né? Outros índices iam ter valores diferentes, mas acho que para formatinho esses do IPCA, que pega todas as faixas de renda, assim, parece bem legal de comparar. E eu vou também focar nos formatinhos, o mais clássico, que é o de 84 páginas, né? Porque senão cada um vai ter um preço diferente. Então vai ser sempre os formatinhos de 84 páginas. E é claro, isso é mais por curiosidade, né? Porque esses preços eram de quando os formatinhos vendiam entre 40 e 100 mil exemplares, né? Então, para você vender 100 mil em banca, você tinha que imprimir 200 mil ou mais, porque a maior parte sempre encalha em banca, né? Então, a economia de papel era uma coisa muito importante, né? Tanto é que valia mais a pena eles contratarem um monte de gente para, né, fazer o preenchimento das bordas do desenho, porque a proporção era diferente, do que publicar num papel com a mesma proporção do americano, né? Tanto que era boa a economia de papel quando você está imprimindo assim centenas de milhares, né? Então mesmo se a Panini, por exemplo, voltasse a publicar em formatinho, não ia ser com esses preços, porque com as opções de entretenimento, o tipo de história hoje, mesmo baixando muito o preço, ela dificilmente ia vender X-Men 100 mil exemplares, assim. Então isso é mais por curiosidade, né? Se eles voltassem a publicar com formatinho hoje, eu acho que quase não ia baixar muito o preço do americano, porque as tiragens iam ser muito pequenas, os custos fixos ia ter uma proporção muito maior. Então é mais por uma curiosidade, assim, quanto realmente custava. Então, assim, começando por esse Heróis da TV de 52, ele é de novembro de 1983. Custava 320 cruzeiros. A inflação do mês da época era 10%. Eu achava que a inflação era só de 85 para frente, mas a primeira metade dos anos 80 já tinha bastante inflação. E reajustado pelo IPCA, esses 320 cruzeiros de novembro de 1983 dava R$ 5,60. Então é mais ou menos por essa faixa que os formatinhos vão ficar nos anos 80, embora variando razoavelmente por conta de inflação e planos econômicos, né? Um ano depois, em julho de 1984, esse daqui já custava 750 cruzeiros, esse Heróis da TV 61, e reajustado pela inflação ficava R$ 6,05. Então, mais ou menos estável nessa faixa. Aí passando mais um ano, em novembro de 1984, esse Super Aventuras Marvel 29, eu fico olhando aqui no papel que tem a cola, custava 1.200 cruzeiros, né? Sempre subindo, e reajustado pela inflação, R$ 6,50. Então, assim, nessa época dos anos 80, o preço estava bem em volta dos R$ 6, né? Teve uma anomalia, que é esse Super Aventuras Marvel 41, que é de novembro de 1985. A inflação desses meses estava ainda assim 10, 11% e custava 5 mil cruzeiros. E esse aqui, reajustado pela inflação, dá R$ 8,40. É difícil saber se teve uma alta de custos ou eles já estavam prevendo o plano cruzado, que ia congelar tudo, né? Então as empresas já subiam os valores, tal. Então saía daquela faixa de R$ 6, e esse aqui ficou em R$ 8,40. Eu não tenho formatinhos de 84 páginas dessa época do plano cruzado, mas eu olhei os valores do guia de quadrinhos, e é interessante que durante o plano cruzado de 86, 87, por causa do congelamento,
o Super-Homem 25 de julho de 86 custava 7 cruzados e reajustado pela inflação dava 6,40. Então voltou para a faixa dos 6, 6,50. Aí durante o plano cruzado, acho que no finalzinho do plano cruzado, em fevereiro de 87, o Super-Homem 32 custava ainda os 7 cruzados, só que como o plano falhou e começou a ter inflação, reajustado pela inflação, esse Super-Homem 32 ficava 4,40. Então, assim, as empresas estavam muito ferradas aqui na época da inflação. Tanto é que em Super-Homem 34 de abril de 1987, quando eu acho que já liberou, descongelar e tal, já saltou para 13 cruzados e aí o preço voltou a R$ 6,25, né? Aí tá com uma inflação mensal de 20% já. Então você vê assim que fora alguns soluços, assim, algumas coisas bizarras, o preço estava ainda em torno de R$ 6, né? Em Super-Homem 48, ainda eu não tenho essa revista, mas eu vi aqui o preço, Super-Homem 48 de junho de 1988, então já no meio daqueles outros planos, ele custava 110 cruzados, né? Lembra que antes era 13 cruzados, um ano antes. E reajustado pela inflação, dava 7,50. E estava uma inflação de 22% em junho de 1988, né? Então, também com essas inflações de 20% ao mês, é difícil você saber exatamente o quanto esses preços eram precisos, né? E veja que às vezes para a pessoa que comprava na época, nos anos 80, era pior ainda, né? Porque você não ficava tirando dinheiro todo dia do banco, usando cartão igual hoje, né? Então, às vezes a pessoa estava com dinheiro que recebeu do salário com o valor do mês anterior, aquele dinheiro ia derretendo 20% ao longo do mês, né? Então, às vezes para a pessoa esse valor era mais alto ainda, né? Então aqui em esse Super-Homem 80 de 1900... na verdade, deixa eu só ver o valor dessa daqui antes. Super Aventuras Marvel 97 de julho de 1990. Custava 60 cruzeiros, eu acho que já tinha aquele plano do Collor, 110, 60 cruzeiros em julho de 1990 e reajustado pela inflação dava R$ 5,55. Então voltou a baixar um pouco, mas também aquela coisa, né? Inflação de 10, 20% ao mês, é difícil um pouco ter noção de quanto às vezes isso aqui era uma flutuação das próprias dificuldades, né? Tanto é que depois, no finalzinho do governo Collor, lá antes do plano real, a Panini Abril começou com aquelas tabelinhas, né? Então, Super-Homem 80, isso de fevereiro de 1991, né? A gente estava com uma inflação de 20% ao mês e esses 180 cruzeiros reajustados pela inflação dava R$ 6. Então, assim, ainda estava meio que variando bastante, mas você vê que durante os anos 80, comecinho dos anos 90, era 6, 6,50 o valor médio, né, dessas revistas. Agora, em esse Super Powers 24, que é de fevereiro de 1992, você tinha já uma inflação de 24% ao mês e custava 1.550 cruzeiros, que reajustado pela inflação dava 8,60. Então, de novo, igual aquela última revista antes do plano cruzado, o valor saltou, né, de 6 e alguma coisa para 8 e alguma coisa. Com inflação de 24% ao mês, também é difícil saber o quanto isso era a Abril já projetando esse valor, ou era também resultado da própria, quase uma hiperinflação mensal, né? Agora, o que talvez seja o caso que o valor estava indo para esse caminho de 8 e alguma coisa, é porque quando a gente chega na primeira revista já com um plano real,
que custava R$ 1,45, esse Superboy de 1994, de dezembro de 1994, a inflação estava 1,7 por mês, né? Já era o Plano Real já tinha convertido o RV para valor mesmo de real. Esse R$ 1,45 de dezembro de 1994, ele reajustado pela inflação, eu estou sempre convertendo para a inflação de dezembro de 2021, dava R$ 8,88. Então, realmente, assim, parece que depois do Plano Real, os formatinhos eles saíram da faixa dos 6,50 dos anos 80 e foram mais para o valor em torno de R$ 9. Tanto é que se você pegar esse Super-Homem 137, que é de novembro de 1995, a inflação continua 1,4 por mês, sempre em torno disso, esses R$ 1,90 reajustado pela inflação dava R$ 9,63. Então, assim, e isso vai ficar meio consistente nessa faixa durante os anos 90. Esse Shazam número 12 custava R$ 2,30. Aliás, R$ 2,30 parece ser o valor que eu mais lembro, assim, dessa época, né? Esse Shazam número 12, ele é de outubro de 1997. Então já razoavelmente depois, só que a inflação continuava baixinha, ainda desse ano era 0,23 por mês, estava uma época bem baixa de inflação. Então esses 2,30 de outubro de 1997, reajustado pela inflação até dezembro de 2021, dava 9,89. Então, bastante consistente, assim, realmente os formatinhos eles saltaram da faixa de 6,50 dos anos 80 para 9,50 durante os anos 90. E eu lembro que na época, assim, tudo depois que virou plano real, eu lembro que as coisas ficaram mais caras mesmo, né? Mas assim, é difícil saber o quanto isso realmente tinha um impacto, porque também com a inflação mais baixa, o seu salário que você recebeu no mês passado não derretia tanto, né? Então, acho que as coisas meio que se equilibravam em termos de valor de compra, assim. Mas de modo geral, assim, se fosse fazer passar mais ou menos por cima, nos anos 80 custava em torno de 6,50, nos anos 90, pós-plano real, custava em torno de 9,50 os formatinhos. No ano 2000, exatamente em janeiro de 2000, aconteceu uma coisa interessante, que a Abril, ela mudou esses formatinhos de 84 páginas para 100 páginas, né? Já estava também nesse formato maior, né, comparado com o americano, mas o valor continuou o mesmo, assim, aqui está R$ 2,50, mas reajustado pela inflação continuava R$ 9,50. Então eles quase que deram um bônus assim, de 20% de número de páginas, mas o valor praticamente continuou o mesmo. E eu acho que talvez esse fosse uma última tentativa da Abril de tentar salvar os formatinhos, né, dando essa maior quantidade de páginas pelo mesmo preço, só que não deu certo. Logo depois as prêmios vieram, né, acho que em setembro ou outubro de 2000, porque o último valor exatamente dos formatinhos não foi esse. O último valor foi R$ 3,50, que eu acho que mudou exatamente no último número, né? Porque esse é o número 6, estava R$ 2,50, e o número 7, eu acho que a Abril falou, bom, foda-se, a gente vai lançar as prêmios mesmo, que vai estar caro pra caramba, a gente estava tomando prejuízo nesse valor, então o último formatinho já vai ser R$ 3,50, né? E esse R$ 3,50 de julho de 2000 dava R$ 13,27, né? Então aí já é difícil saber exatamente qual seria o valor que a Abril realmente gostaria de publicar sobre, provavelmente esses R$ 3,50, né? Mas aqui, essas revistas do ano 2000, elas são meio que uma anomalia, né? Porque os formatinhos já estavam com uma vendagem bem baixa e a Abril já não estava feliz com eles, né? Então eram valores que eles estavam testando, tal. Então
para todos os efeitos era ainda 6,50 durante os anos 80 e em torno de 9,50 durante os anos 2000, né? Por curiosidade, a Premium, que lançou em agosto de 2000, custava R$ 9,90 acho que tinha 164 páginas, né? Que é o dobro dos formatinhos de 84 páginas. E esses R$ 9,90 da Premium de agosto de 2000, reajustado pela inflação, dava R$ 37,00, né? Então a gente saía de um formatinho de 84 páginas que custava R$ 2,30, seria o equivalente a R$ 9,90, assim, para o dobro de páginas e R$ 37,00, né? Então, na prática, ele meio que, mesmo aumentando a quantidade, o preço por página meio que dobrou quando mudou do formatinho para as Premiums, né? Então, assim, resumindo, só para... a gente pode dividir em anos 80 e anos 90, assim, uma divisão bem... Então, assim, se for fazer um resumão, é basicamente anos 80, 6,50, anos 90, 9,50. Fazendo meio que uma média, assim, né? Resumindo, apesar de todas as variações de inflação e não sei o que, se for fazer um resumão, basicamente seria esse o valor dos formatinhos na época.